Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem aí. Todo mundo já deve ter ouvido falar dessas campanhas que tem todo ano algumas empresas grandes aí de TV, de mídia, lançam campanhas tipo Teleton, Criança Esperança, no objetivo de arrecadar, dinheiro, doações para financiar projetos de intervenção social, Então, financiar projetos culturais, como aulas de dança, esportivas, uma escolinha de futebol, um laboratório de inclusão digital. Então, esses projetos acontecem aí através dessas campanhas, ocorrem aí no Brasil todo. Mas você que faz uma doação, às vezes, você não se pergunta, poxa, como eu gostaria que esse dinheiro ficasse aqui na minha cidade. Como é que a gente pode garantir isso, Garantias não há. Eles têm os seus próprios critérios, para dar conta disso. Porém, eu vou dar uma outra informação que você deve conhecer também, que nós temos um fundo da infância em todo município, em todo o estado do Brasil. E o seu fundo da infância, se você faz a doação ao fundo da infância da sua cidade, 100% dos seus recursos serão obrigatoriamente investidos dentro do seu município. Olha que legal, que interessante. Quer ver mais uma coisa legal? Esse recurso, muitas vezes, ele não precisa nem ser doado, ele pode ser destinado. E isso é uma diferença muito grande, porque a destinação é o seguinte, é o imposto devido, seja pessoa física, pessoa jurídica, que paga imposto e que faz pela declaração completa. No caso das pessoas físicas, você pode, na sua declaração de imposto de renda lá, deixar aqui até 6%, você pode dizer, olha, 6% desse dinheiro vai ficar aqui no meu fundo da infância, ou no fundo do idoso até, mas e aí é uma outra conversa, aqui a gente está falando da infância. Até 6% você pode deixar aqui na sua cidade, seja em Joinville, seja em Itapuá, seja Campo Alegre, Curitiba, São Paulo, não importa. Você na declaração você diz aí para qual cidade, para qual fundo específico você está deixando esse aí, o teu até 6%. E na pessoa jurídica, até 1% de imposto devido. E isso é importante, porque, primeiramente, como eu já disse, a garantia de que esses recursos vão ser usados em ações para beneficiar crianças e adolescentes no seu município. Que ações são essas? Que ações o fundo pode pagar? Então ele pode pagar projetos de intervenção social, tais como os exemplos que eu dei, como escolinha de futebol, como um laboratório de inclusão digital, um curso de preparação para o trabalho. Pode ser feito cursos e formações para profissionais que atendem crianças e adolescentes. Professores, médicos, enfermeiros, policiais, Então, cursos que capacitem esses profissionais a atuarem melhor com a infância, como fazer uma escuta especializada na eventualidade, na suspeita de uma violência sexual, de uma violência contra a criança e adolescente. Será que todo mundo está preparado para receber essa informação, para não piorar o quadro? Será que todo mundo está pronto para saber que encaminhamento dar, e não prejudicar mais ainda a situação? Então, são informações importantes, são questões importantes e que são financiados por esse fundo. Capacitações para os conselhos tutelares, para os conselheiros tutelares saberem trabalhar melhor com a população, fazer uma boa escuta, um bom atendimento, um encaminhamento mais certeiro, aplicar uma medida de proteção de forma mais adequada. Não é fácil não, gente. Além disso, o fundo também deve, segundo o nosso Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, primeiramente, antes de tudo isso que eu falei, deve financiar diagnósticos, pesquisas oficiais do município sobre a questão da infância no território, porque senão é canhão frouxo, Canhão frouxo é uma expressão que existe na marinha inglesa, que é o canhão que é frouxo, ele dá tiro para qualquer lado, a gente não sabe aonde que está mirando, ou se mira, não sabe se vai acertar. Então é isso, você precisa de um diagnóstico que diga quais são os problemas reais que existem na sua cidade. Às vezes
você entende aí que na sua cidade, em um determinado bairro, o problema maior da infância e da adolescência talvez seja a drogadição, mas no outro não é. No outro pode ser gravidez precoce, no outro bairro pode ser a questão do acesso ao mundo do trabalho, pode ser questão de mobilidade. Tem um monte de coisas que vão além da nossa hipótese, vaga de CI, vaga de acessos a tratamentos. A criança PCD, como é que está no seu município? A criança PCD tem acesso aos direitos igualmente em todo o território? Será que não é diferente de bairro para bairro? Então são perguntas válidas e que a gente consegue ter hipóteses a respeito pela nossa vivência, porque nós somos cidadãos dos nossos municípios e a gente, no nosso convívio, a gente consegue realizar algumas hipóteses, né? Idealizar algumas hipóteses, na verdade. Acho que realmente falta vaga de CI, tenho a impressão que é isso mesmo, mas quantas vagas exatamente? Em quais territórios exatamente? Você pode responder isso de maneira igual para o município? Então, o diagnóstico é como se fosse o censo IBGE, só que mais aplicado e mais direto para a situação da criança e adolescente, seja nas temáticas de saúde, de educação, de assistência social, de vulnerabilidade, de tudo que vocês puderem imaginar. E é esse diagnóstico que vai dar a tônica para que tipo de projetos sociais eu devo financiar, que tipo de ações o conselho, de cursos que o conselho deve financiar que vão ser mais certeiros. Porque aí, se o meu problema no meu município, ou pelo menos naquele território, é drogadição, então eu vou financiar campanhas de drogadição. Eu não vou, aspas, perder tempo, ou pelo menos eu vou privilegiar ações que combatam a drogadição, ao invés de investir em outras áreas, né? Não que eu não possa investir, mas é importante que se tenha essa noção. Outra coisa importante também é a questão, as pessoas fazem um pouquinho de confusão em relação ao fundo da infância. Quem que define o dinheiro do fundo da infância? Como é que se repassa esse dinheiro? Então, vamos lá. O deliberador do fundo da infância é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. É o CMDK. É ele que define para onde vai o dinheiro, para quem vai o dinheiro e para que esse dinheiro vai ser usado. Para quê? Vai ser para um projeto de escolinha de futebol. Para quem? Vai ser para a instituição que escreveu o projeto e submeteu através do edital, quando durante o período de tal a tal vai receber financiamento. E o projeto vai acontecer. Agora, o como esse dinheiro repassa desse fundo, que é um fundo municipal, portanto está aos cuidados do ordenador de despesas do fundo, que é o município, que é a prefeitura do seu município. Então você tem que pensar que, embora o CMDK ele aponte para quem vai, para que vai ser usado, é muita coisa que ele define, mas o como? Vai ser através de prêmio? Não, vai ser através, agora nós temos a Lei 13.019, né, que dá uma boa situada a respeito disso. Alguns municípios antes disso faziam pagamentos pelo FIA através de prêmios, né, ou através de convênio, através de contratação. Como é que fica isso? Como é que acontece? Então, a 13.019 hoje já traz aí o formato, né, traz uma forma mais delimita esse repasse. E, obviamente, o gestor público municipal, ele vai ter documentações que ele vai requerer, as pessoas elas vão ter que ter condições de receber esse repasse. Não é meramente um fruto da vontade do CMDK e também não é meramente um fruto da vontade da instituição parceira que define o jogo. Ainda tem a questão de ele está em condições de receber, ele tem as CDDs negativas, né? As certidões nacional de débito, está tudo ok, não tem nada lá devendo para o Tesouro Nacional, para o estadual, para o município. Cumpridas essas etapas, aí é que se faz o repasse, que se institui a parceria. Então você pode colaborar aí, sendo pessoa física, fazendo declaração aquela completa, até 6% do seu imposto de renda. Se for empresa, tem que ter regime de lucro real, aí até 1%
do seu imposto devido e pode repartir essas porcentagens com outros fundos especiais. Dei o exemplo aí, o fundo do idoso, é uma outra questão também. Você vai lá na sua declaração de imposto de renda, você escolhe o fundo qual você quer destinar o recurso. Às vezes tu quer para o estado, às vezes quer para o município, pode até repartir, sabia? Para 2 municípios, eu quero dar 3% para o meu município natal e 3% para o município que eu moro hoje, né? Você pode, isso é facultado também, né? Dentro daquele limite que está previsto em lei. Deposita o valor na conta do fundo. Esse depósito você vai pegar ele, vai entrar em contato com o CMDK da sua região e vai pedir o recibo, e aí você guarda esse recibo aí para eventualmente, se tiver que prestar contas, tá tudo certinho. Muito simples, muito fácil. E quiser doar também dá para doar, viu, gente? Aí não precisa declarar nada, é só depositar direto e fica considerado doação. Robson, eu tenho uma casa velha, sei lá, quero doar aquela casa lá, aquele terreno, né? Eu posso doar uma casa, um terreno para o Fundo da Infância? É permitido a doação de bens também. Procure a prefeitura daí para saber como é que você pode participar disso. Eu posso, como destinador, eu quero dar um terreno, mas só se esse terreno ou esse dinheiro for usado para aquele determinado projeto ou para aquela determinada instituição. Pode ser feito? Não. Se for feito um projeto de chancela, aonde o projeto previamente já foi chancelado, já foi autorizado pelo conselho, sim, aí você pode destinar valores especificamente para aquela instituição e para aquele projeto, porque ele já passou pelo conselho. Agora, eu vou doar um terreno e vou dizer, eu só aceito doar esse terreno se esse terreno ele passar através do FIA e ir para a instituição YB que vai se colocar aqui agora no município. Isso não pode acontecer, isso é ilegal, é proibido passar pelo Fundo da Infância esse tipo de procedimento. Então você pode fazer a doação, mas você não pode dizer para que vai ser usada essa doação, né? A não ser que seja uma questão de chancela. Por quê, meus amigos? Porque quem tem que definir o que o fundo vai financiar são os conselheiros do CMDK, ok? É o colegiado do CMDK. E, por fim, vamos falar um pouquinho de diagnóstico, né? Diagnóstico, como eu disse para vocês, ele é talvez a ferramenta mais importante de todo o que o FIA pode financiar, porque ele é o começo de tudo. O diagnóstico da criança, ele traz essa questão que dá a visão para o conselho saber naquilo que deve investir. Então eu sempre digo que o conselho, para elaborar uma boa gestão de conselho, ele tem que seguir 3 passos. Eu vou mostrar aqui um cronogramazinho que eu montei, que coloca aqui 3 passos. O primeiro passo é estudar a situação. O conselheiro de direito, ele deve estudar através de diagnósticos pontuais ou gerais da infância do município. Para isso, ele pode se valer de relatórios da saúde, relatórios da vigilância da assistência social, relatórios da educação, sobre como está a situação aqui naquele setor ou naquele outro, naquela outra região do município, sobre este ou aquele outro tema, e se existem lacunas, se existem situações que não estão respondidas nesses relatórios de vigilância da saúde, da assistência, da educação, então o conselho pode promover estudos específicos. Por exemplo, ele pode perguntar como é que está a situação da criança PCD aí na sua cidade, por bairro, e colocar lá uns 10 ou 15 ou 20 indicadores, especificamente sobre criança PCD. Então, se tem como é que está a questão do segundo professor, como é que está a questão da criança PCD, que tipo de situação PCD é mais comum no seu município, né? Aonde que são questões, deficiências cognitivas, intelectuais,
sofrimento psíquico, embora não seja deficiência, mas enfim, ou é uma deficiência motora, né? É uma deficiência visual? Como é que está o quadro da criança PCD aí? Como ela está sendo atendida? Que serviços no meu município eu tenho? Que serviços faltam? Em que regiões precisa mais desses serviços? É isso que o diagnóstico tem que apontar para nós de forma clara e inequívoca. E o segundo passo, esse é o primeiro passo, estudar. O segundo passo é planejar. Eu tenho que fazer planos. Então eu tenho o plano de ação, que todo ano o conselho tem que fazer. O plano de aplicação, o que ele vai investir todo ano. O plano plurianual, o plano decenal da criança. Conheça o plano decenal da criança e adolescente do seu município, né? Dá uma olhada lá, vê o que foi proposto, corrige o plano. Às vezes um diagnóstico novo pode corrigir um plano mais antigo, porque um plano de 10 anos, lá pelo meio dali, uns 5º, 6º ano, foi feito um diagnóstico, um novo estudo, e de repente, opa, aquilo que a gente pensava não era bem assim. Vamos remodelar? Vamos ajustar esse canhão para dar o tiro certo, né? E o terceiro passo é dar o tiro, é agir. O que é esse agir? É fazer eventos de sensibilização, eventos de discussão, de estudo, capacitação para profissionais, capacitação para criança, campanhas publicitárias, projetos sociais. Então, se eu vejo lá que tem, por exemplo, uma questão de drogadição e que a coisa está começando numa idade pequena, de repente tem um projeto aí de teatro que fale sobre... Teve um projeto em Joinville que foi muito bonito, que era um projeto da Secretaria de Segurança do município, que os atores contavam histórias da carochinha, aquelas histórias do lobo mau, né? Aquelas histórias de criança, mas na perspectiva que o traficante era o lobo mau, o traficante era o vilão daquelas historinhas infantis. E eles contavam de uma maneira muito lúdica, de uma maneira muito criativa, numa linguagem que a criança conseguia entender e, mais do que isso, se interessar, né? Era uma forma, mas sobre isso eu posso falar, atender e trabalhar muitas outras problemáticas. Então, essa aqui é uma ideia geral sobre o Fundo da Infância. Só resta falar um pouquinho sobre o OCA, o Orçamento da Criança e Adolescente. O OCA, ele é um sistema de ações que envolve vários orçamentos do município que afetam criança e adolescente. Então, é obrigação dos conselheiros tutelar e também dos conselheiros de direito acompanhar esse conjunto de orçamentos do município. Como é que está o orçamento do município aí de educação? Como é que está no seu município o orçamento da saúde relativo à criança e adolescente? Quais são as prioridades do seu município? Caso, é sempre bom lembrar que a prioridade constitucional é a criança, é a política da criança e do adolescente. Está no artigo 227 da nossa Constituição Federal, que a prioridade para todas as políticas é da criança e do adolescente. Depois ela é reproduzida no artigo 4 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas a gente só vai concretizar essa prioridade com o orçamento, com dinheiro, com recursos, com pessoas trabalhando, com equipamento comprado, com serviços atendendo a população. E isso, meus amigos, não adianta eu me queixar, prefeito, mas veja só, olha lá, não tem tal coisa. Isso é um movimento. Mas você tem que dizer, olha, não tem tal coisa e às vezes não vai conseguir. E realmente, legitimamente, o prefeito não vai conseguir lhe atender naquele momento exato. Mas você pode começar a garantir isso, então tá. Não atende agora, mas o orçamento que vai definir o ano que vem no município, eu quero que atenda. E não é só um desejo do conselheiro. Se o diagnóstico apontar que lá naquele território determinado, naquele bairro lá longe, está faltando determinado serviço, você já tem legitimidade, o conselheiro, o conselho da criança já tem a legitimidade, inclusive até, se necessário for, fazer uma representação junto ao Ministério Público para poder concretizar aquela política. Porque está comprovado no estudo, não é um achismo do Robson, não é um achismo do João, não é um achismo da Maria. É um estudo. Está vendo a importância do diagnóstico? Então é aí que o conselho consegue concretizar.